Então estamos começando o nosso terceiro Hangout Gnóstico. Boa noite a todos que estão participando conosco. E boa noite a todas as pessoas que estão acompanhando a gente ao vivo pelo YouTube. E ali no YouTube, se quiserem mandar perguntas, a gente está atento e vai responder. Trazer as perguntas também aqui para o Hangout para poder conversar sobre o tema do cinema gnóstico. E hoje o tema especial, né? Nós temos convidado Wilson Roberto Vieira Ferreira, do blog Cine Gnoses, que vai conversar com a gente hoje sobre esse tema do cinema gnóstico. Só para fazer uma introdução rápida, antes de pedir para o Wilson se apresentar, né? Nós sabemos que uma das formas de se entrar em contato com o que a gente chama de gnoses eterna, universal, são as expressões de arte. E nós estamos mais acostumados, dentro até do movimento gnóstico, mais especificamente, a buscar formas de arte mais clássicas, seja na música clássica, na escultura, na pintura, e muito pouco através da dança, algo através de canto. E o cinema é algo assim que nós nem tanto assim procuramos oficialmente, né, buscar o entendimento da gnose. Mas vamos hoje conversar sobre como que a gnose, seus princípios do gnosticismo, eles acabam sendo transmitidos pelo cinema, né? Principalmente na minha visão, é para isso até que a gente chamou o professor Wilson para explicar isso melhor, porque ele estuda isso academicamente, né? Estuda de uma maneira mais, digamos, tomando fontes históricas, fontes conceituais mais precisas. Mas assim, para o nosso entendimento, a partir da década de 80, 90, no cinema, isso começou a ser visto com mais força. Ele vai poder explicar isso melhor para a gente. Mas então vamos deixar de lado essa introdução, né? Dar boas-vindas para o Wanson, ou Vanson. Tudo bem? Está nos acompanhando aqui também no Hangout. E Wilson, então, seja bem-vindo e, por favor, se apresente para nós. Obrigado, boa noite para todos, obrigado pela oportunidade de divulgar esse trabalho. Bom, deixa eu me apresentar primeiro. Eu sou professor da Universidade Anhembi Morumbi, aqui em São Paulo. A minha formação profissional de graduação é jornalismo. Eu sou formado em jornalismo em 83 pela Universidade Católica de Santos. Quer dizer, eu sou de Santos, né? Mas já estou em São Paulo aqui há 26 anos. Depois vim para cá, para São Paulo, né, para desenvolver trabalho em assessoria de imprensa, assessoria de comunicação. E já estou há 26 anos na Universidade Anhembi Morumbi, tá? E por um grande período eu me dedicava mais à atividade profissional como jornalista do que acadêmica, embora professor. Então, nesse início de século, né, vamos falar assim, eu entrei no programa de mestrado. E foi dentro desse programa de mestrado que eu desenvolvi esse projeto de cinema e gnosticismo, que está vindo até hoje. E nesse momento eu estou desenvolvendo doutorado na ECA USP, em Meios e Processos Audiovisuais, onde eu estou dando a continuidade nesse tema cinema e gnosticismo, só que por um outro ponto de vista, né? Ou por um outro ângulo, ou por um outro lado, né? No projeto de mestrado foi uma análise do filme gnóstico, no sentido linguístico ou de linguagem de audiovisual, cinematográfica, procurando encontrar alguns elementos estruturais, né, do filme gnóstico, uma linguagem de análise fílmica, né? Agora, no doutorado, eu quero ver o outro lado, o lado do espectador. Quer dizer, ele assistindo os filmes gnósticos. Eu acho que aí, nesse momento, a questão da gnose, cinema, será mais estudado, né? Não sei se eu posso desenvolver mais aqui, mas se você leva para o lado acadêmico essa discussão do gnosticismo, gnose, há uma certa resistência no meio acadêmico, né, por considerar isso uma coisa mística demais. Eu mesmo já sofri
para conseguir levar textos para participar de simpósios, congressos científicos, uma certa resistência e até recusa, né? Uhum. Por exemplo, um dos comentários feitos que é uma temática excessivamente mística, né? Não é científica. Então, agora no doutorado, é claro que por uma outra terminologia, eu vou tentar ver do lado do espectador como é que ele vendo o chamado filme gnóstico e se ele consegue chegar à gnose, né? É claro que não pode se colocar num trabalho de doutorado nesses termos, né? É mais o que eu chamo de acontecimento comunicacional. Isso parece uma espécie de eufemismo, né? Mas no meio acadêmico vai dar uma espécie de cientificidade a uma coisa que para mim é a gnose. Quer dizer, é possível alcançar a gnose dentro de uma sala de projeção, de uma sala cinematográfica, e mais, né? Se você chegar a um estado de epifania, né, vamos dizer assim, dentro de uma sala de cinema, como é que é essa volta para o cotidiano? Uhum. Após acender as luzes do cinema e voltar à sua vida, às suas obrigações, à ordem, né, do cotidiano, como é que essa pessoa vai dar conta do choque dessa experiência de volta à realidade, né? Quer dizer, esse é meu projeto atual de doutorado, é exatamente esse o ponto, né? É claro, com uma outra terminologia para passar pelos cânones, né, da academia. Olha que interessante. Então, assim, a ideia agora da tua exploração acadêmica vai ser sobre a possibilidade do indivíduo ter a experiência da gnose através de uma experiência estética dentro da sala do cinema. Exatamente, porque quer dizer, eu parto de uma ideia de Adorno, né, da Theodor Adorno, da chamada Escola de Frankfurt, que toda arte tende a superar a si mesma. Da natureza da própria arte como produto do espírito, superar-se a si própria, né? Ou seja, buscar a transcendência. E isso esteticamente ao tentar superar as próprias limitações da linguagem. Uhum. Né? Então você vê o cinema de vanguarda ou o cinema experimental, é um momento que o cinema tenta superar os próprios limites da sua linguagem, né? Uhum. Quer dizer, se o espírito tem esse impulso de superar os próprios limites da linguagem, então aí já estamos tentando aí uma conexão com a própria experiência espiritual. Quer dizer, transcender a sua própria realidade cotidiana. É aí que entra essa pesquisa que agora eu estou começando a iniciar no doutorado, que eu chamo de cinema e acontecimento comunicacional. Como é que o sujeito experimentar ter essa experiência dentro da sala de projeção e voltar para o seu cotidiano? Será que vai ser como se nada tivesse acontecido? Isso o Hollywood tenta fazer. O que eu chamo de esquema de quebra da ordem e retorno à ordem. Terminar o filme de tal maneira que quando acender as luzes do cinema, nada aconteça, né? E ele não sinta esse choque de retorno à realidade, né? Aham. Olha que interessante. A gente, assim, no meio esotérico do qual a gente participa, assim, todo mundo sabe que esse hangout está sendo promovido, mediado pela Sociedade Gnóstica. E a Sociedade Gnóstica é uma organização, é mais um movimento do que uma instituição, né? Que busca fomentar três coisas: a difusão, o estudo e a prática do gnosticismo. Então, essa busca pela experiência da gnose é um ponto fundamental para toda a iniciativa da Sociedade Gnóstica. Só que nós temos assim algo como cultural, digamos, por causa da natureza da formação das obras fundamentais que nós consultamos para alcançar essa prática e para fazer esses estudos. Que a busca pela gnose é algo, digamos, extremamente místico. Não só o encontro da gnose, né? A experiência da gnose é algo místico, por definição. Mas a busca pela gnose também está envolvida num certo misticismo. Práticas que tangem a religiosidade, a experiência do sagrado no dia a dia, e até nós indo mais fundo um pouquinho assim no aspecto da psicologia gnóstica, nós entendemos que a experiência mística da gnose, ela
ela pode ser alcançada de uma maneira extremamente simples, seja através de vários recursos diferentes que nós empregamos de práticas de várias correntes tradicionais, ou simplesmente através de um pequeno fenômeno místico que acontece dentro da alma de cada ser humano, que a gente fala na nossa linguagem assim de recordação íntima de si mesmo. A recordação íntima de si mesmo é o fenômeno em que a alma ela encontra a si própria. Então aí é uma das formas de você entender o que é essa gnose, né? Você tem uma revelação de conhecimento. E essa proposta de você, através do cinema, não só encontrar um conteúdo gnóstico nos filmes, como fica claro em vários filmes, e eu vou pegar como exemplo aqui o Matrix, por exemplo. Eu acho que eu já li algumas coisas referentes ao Matrix como sendo o ápice da expressão do gnosticismo no cinema. Aí eu não sei se o professor Wilson vai concordar, tal, eu vou pedir para ele comentar mais tarde sobre isso. Mas não só você procurar no cinema conteúdos gnósticos, um saber gnóstico, mas a própria gnose. Isso para o meio esotérico e místico gnóstico é um tanto ousado assim, e muito interessante também, né? Então eu só queria destacar essas palavras assim, porque quem possa estar nos ouvindo agora, que seja praticante de um esoterismo gnóstico, vai entender o que eu estou dizendo, né? Como acolher essa ideia de você experimentar gnoses no ambiente do cinema de uma maneira positiva, de uma maneira produtiva, tá? Wilson, deixa eu só cumprimentar aqui a Olivia, que acabou de chegar. Oi, gente. Olá. Tudo bem? Uma boa noite para vocês. Boa noite, Olivia. O Anderson tá ouvindo a gente também bem? Tudo tranquilo? E a Fernanda também está acompanhando a gente, e o Thiago, tá? Estão acompanhando pelo chat. Beleza. Então, Wilson, deixa eu dar parabéns para você pela proposta agora do doutorado, né? Assim, eu tinha um entendimento sobre o ambiente do cinema e a relação dele com a gnose, que era um entendimento até na via contrária, assim. Era quase que como um entendimento demiúrgico do cinema. Porque, de uma maneira ou de outra, quando nós entramos na sala do cinema, a gente está entrando numa realidade alternativa que procura ser uma imitação da vida real. Porque o cinema é isso, né? Os filmes, eles representam isso. Então, de uma certa maneira, não sei se você concorda com essa visão, de que nós estamos saindo de uma realidade, né? Uma realidade entre aspas, e entrando numa realidade paralela, que é uma imitação dessa primeira realidade, e ali dentro a gente fica sendo como que submetido a determinadas forças superiores, né? São as inteligências do roteirista, do iluminador, do sonoplasta, do diretor. Claro. Mas aí é que está a questão do, vamos dizer assim, de um ato falho que possa surgir dentro dessa demiurgia, né, que é o cinema. Quer dizer, esse ato falho ele pode surgir justamente porque o cinema ele trabalha com elementos místicos, como arquétipo. Justamente isso que eu acho que a gnose, se é um processo de rememoração, de relembrança daquilo que foi perdido, eu acho que justamente o cinema trabalha com algo potencialmente revolucionário, que ele lida com arquétipo, todo um imaginário coletivo da espécie, que acredito eu que é justamente aí que entra o processo da gnose, né? A volta, a lembrança disso que foi perdido, que mais ou menos o cinema comercial, ele nos mostra, abana, a gente quer pegar, ele não deixa. Ele afasta, né? Quer dizer, eu concordo nesse sentido que a sala do cinema é um projeto demiúrgico, né? Porque manter as pessoas sob controle, mais ou menos como uma caverna de Platão, em que você olha simulacros da realidade que está lá fora, tá? Mas é claro que essa coisa do cinema fazer uma miniatura da realidade lá fora tem muito a ver com o que se chama em linguagem do cinema realismo cinematográfico. A cor, o som, a verossimilhança tenta aproximar o filme da realidade lá fora, né? Quer dizer, é um processo de realismo, né?
Agora, o que era diferente do cinema mudo, quer dizer, da fase anterior à indústria hollywoodiana, em que você tem o cinema como, por exemplo, do Méliès, né, como Viagem à Lua, onde você tem uma coisa surreal, uma coisa totalmente oposta da realidade. Ali é a possibilidade de uma transcendência pura, através da magia, como durante todo o cinema mudo, que não tinha nenhum compromisso com a verossimilhança, com a realidade, né? É a partir da década de 30, com a introdução de Hollywood como indústria, que vem essa ambição do cinema ser realista. Aí coloca som, cor, efeitos especiais, para tirar esse aspecto, embora o cinema trabalhe com esses aspectos arquetípicos, místicos, que no final é isso que nos atrai ao cinema. Sim, é verdade. Deixa eu te fazer uma pergunta pessoal agora. Wilson, você já estudou fora do meio acadêmico algo relacionado com esoterismo, misticismo? Participou de algo no sentido, nem que seja só religioso, não tanto esotérico, entende? É diferente. Não, isso desde pequeno, vamos dizer assim, da adolescência, eu lia revistas Planeta. Não sei se você lembra, desde aquela época dos anos 70, que eram aqueles livrinhos de capa dura, pequenos. Então eu já acompanhava esse debate, né? Eu gostava muito, né, desse tema de misticismo, esoterismo. Eu consumia aquelas revistas Planeta e até hoje eu vou em sebo atrás de números, principalmente dos anos 70, números que eu não conseguia comprar naquela época. Até hoje vivo em sebo atrás de exemplares antigos. Aí depois, na minha época de faculdade, eu cheguei a entrar em movimento espírita. Eu cheguei a participar de movimento de juventude espírita kardecista em Santos, tá? Mas era um grupo, vamos dizer assim, meio alternativo, que era um pessoal que tentava conciliar Karl Marx com Kardec. Opa! Era assim, meio como a teologia da libertação, que tentava juntar Cristo com Karl Marx, né? Então era um grupo que tentava politizar o espiritismo kardecista. Então era que misturava também com um espírita argentino, se não me engano o número é Julio Posadas, que era uma coisa louca. Ele misturava ufologia, marxismo e espiritismo kardecista. Então era uma coisa que repercutia nesse grupo que eu convivia aí na década de 80, da juventude espírita. Mas era um grupo que durou pouco, né? Não teve muito espaço dentro do movimento espírita em Santos, né? Então eu tive contato com o espiritismo kardecista, com os livros básicos, toda a literatura de Allan Kardec. Então esse foi meu único contato assim religioso, embora eu não considere o kardecismo uma religião, né? Né? Acho que nem eles mesmos se consideram assim. Nem eles, né? E o contato, depois que você teve o contato com gnose, gnosticismo? Pois aí é que tá a história. Foi meio acidental, né? Isso, você falava antes, que a gente estava conversando um pouquinho antes da transmissão. Porque eu entrei no projeto de mestrado após ler um livro chamado Tech Gnosis, do Eric Davis, que é uma discussão das tecnologias digitais, até que ponto as novas tecnologias teriam uma inspiração mística, aí gnóstica, né? Aí, então, do livro Tech Gnosis, do Eric Davis, para um sociólogo português chamado Hermínio Martins, onde ele discute a tecnologia tecgnóstica, ou tecnognóstica. Se não me engano, um outro autor norte-americano, que agora não vou recordar, mas também discute, né? Então eu achei interessante esse paradoxo. Como é que as novas tecnologias, que você pode considerar o ápice do iluminismo, da razão, tem por trás uma motivação mística? E a ressurgência do espírito do gnosticismo, principalmente a partir da descoberta lá de Nag Hammadi, né, dos apócrifos, né, no Egito, em 45, você tem uma força, principalmente um outro sociólogo norte-americano, historiador da ciência, o Theodore Roszak, norte-americano, que ele fala do surgimento do gnosticismo no meio acadêmico norte-americano, inclusive entre os geeks de computadores, né, da Califórnia, e todo o movimento de contracultura dos anos 60,
que teria essa inspiração gnóstica que levou aos PCs, né, que foi uma resposta desse pessoal da contracultura aos gigantescos mainframes, né, das empresas. Então, como tudo isso teria motivação gnóstica? Então, meu projeto inicial era discutir as novas tecnologias, digamos, uma ontologia da ciência, né? E como por trás de um projeto racionalista, né, o ápice da razão, do iluminismo, está por trás ali uma motivação mística, tá? Então era meio uma pegada teoria conspiratória, né? Quer dizer, tem algo de conspiratório, uma conspiração aquariana aí por trás, desse movimento que se iniciou da contracultura, por trás das gigantescas Microsoft e tudo mais. Aí esse projeto, dentro do mestrado, brecou porque eu era um mestrado de cinema. Então tinha que, olha, você tem que levar esse projeto para análise fílmica, cinema, você não pode ficar discutindo só tecnologia. Aí eu fiquei, puxa, como é que eu vou juntar gnosticismo, que eu já estava começando a me inteirar no assunto, com cinema? Aí eu encontrei, para minha felicidade, o que salvou a minha vida no mestrado, o livro do Eric Wilson, Secret Cinema, sobre filme gnóstico, um autor norte-americano, né? Nesse livro especificamente, não é a especialidade dele cinema, ele é um professor de literatura nos Estados Unidos, mas esse filme Secret Cinema, Gnostic Views em Filmes, uma coisa assim, ele começou a analisar filmes entre eles Matrix, Blue Velvet, uma série de filmes onde ele justamente ele vai discutir essa contradição, como é que o Hollywood, um cinema comercial, de repente coloca um produto como Matrix, que tem uma coisa potencialmente antissistema, anti-status quo. Ou seja, o processo de gnose de Neo leva a um processo de revolta contra o sistema das máquinas, né? Então, nesse filme, ele faz uma aproximação entre análise fílmica e gnosticismo, que foi minha salvação. E aí encontrei um caminho, né, para desenvolver o tema do gnosticismo em cinema. Aí foi a abertura. E aí, a partir, com muitas críticas que eu acabei fazendo, né, porque não é exatamente um especialista em cinema, é um professor de literatura que se mete a fazer análise fílmica, né? Tanto que ele tem um livro que fala sobre a gnose de William Blake, né? Exatamente, Ele vai partir do romantismo do século XIX e ele vai desenvolver o que é justamente a ressurgência do gnosticismo moderno, está lá nos românticos do século XIX. Sim. Tá? E uma das grandes questões da literatura romântica é uma espécie de metalinguagem ou de autoconsciência crítica que esses escritores têm em relação às limitações da linguagem, que o filme gnóstico também, segundo ele, vai ter. Seguindo, fazer uma espécie de, vamos dizer assim, de efeito abismo, um filme dentro de um filme, dentro de um filme, onde os personagens estão vendo a si próprios, mais ou menos o Matrix faz isso, né? A tal ponto que a tese do Eric Wilson, até que ponto, ao terminar o filme Matrix, você também vai sair do cinema e vai fazer essa espécie de metalinguagem com você mesmo? Também será que a realidade que eu vivo não é uma ilusão? Assim como o personagem Neo vivenciou em Matrix, tal. Eu confesso que quando eu terminei claro, há muito tempo antes de ler o Eric Wilson, mas quando terminou Matrix eu saí com essa sensação estranha. Será que eu estou vivendo numa Matrix? Tudo isso é uma ilusão? A mesma sensação que eu tive em A Origem, foram filmes assim que me abalaram e que mexeram comigo, né? Nesse aspecto de que você começa a questionar a si próprio e a própria realidade. Você considera que essa experiência que você teve com esses filmes foi um tipo de gnoses, até o que você está querendo estudar no doutorado? De alguma maneira, né? Claro. Exatamente isso. Esse tipo de reação... Falando em termos práticos, assim mesmo, agora eu estou desacademicizando a temática um pouquinho só, né? Mas exatamente essa perturbação que ocorre depois que você tem o convívio com essa temática. Não, exatamente. E agora, exatamente. E agora, para minha felicidade,
dizer, outra sincronicidade, isso é mais coincidência, é sincronicidade. Eu consigo encontrar como orientador um professor no doutorado que está desenvolvendo o que ele chama de nova filosofia da teoria da comunicação, totalmente contrário aos métodos tradicionais científicos da academia. O nome dele é Ciro Marcondes Filho. Então, através desse novo método, que ele chama método metapórico, onde o observador ele se coloca no processo da pesquisa, não há objetividade, né, como nos processos científicos tradicionais. Então, nesse processo em que eu vou analisar a sala de cinema ou a reação dos espectadores, eu sou como um observador participante. Eu vou participar do processo, né? Então, essa minha impressão, todos esses impactos que eu tive com esses filmes, entra também no processo de análise. O próprio observador, o próprio pesquisador. Então, é a felicidade de ter encontrado esse... Ele já tinha sido meu professor na faculdade, né? Mas de reencontrar com ele e ver ele nesse momento de processo de piração total em relação aos métodos científicos. Então, opa, aí que eu vou, né? Então, consegui encaixar o meu projeto de pesquisa, cinema e acontecimento comunicacional por aí. Ele tá dando uma de Sofia ali no meio da academia também, né? Exatamente, por isso que ele tem problemas políticos sérios dentro da ECA USP, né? São históricos, né? Já vem há décadas tendo, mas ele é uma pessoa assim meio isolada politicamente. Poxa vida. Deixa eu dar só uma palavrinha agora pro Cassiano. Tudo bom, Cassiano? Tá ouvindo a gente direitinho? Opa, tudo bem? Eu tinha desativado o microfone, tava com muito barulho. Só te pedir pra você fazer uma apresentação tua rapidinha também. E se você tiver alguma pergunta pra fazer? Cara, bom, meu nome é Cassiano, eu sou só um estudante, não tenho nenhum mestrado, não estou desenvolvendo nada no momento, mas acho bacana assim a ideia de você querer colocar uma coisa mística no meio acadêmico. É realmente bem difícil. Eu tenho até um colega que fala que o gnóstico é o cara tá na contramão, né? O cara pegou um carro e tá na freeway, na contramão contra todos os carros, desviando, e é bem isso, né? Você acaba enfrentando não só as suas próprias barreiras, né? O seu próprio desafio de se vencer, como todo mundo, né? Toda a natureza, as leis e tudo faz com que você não vá para frente, né? E é bacana, assim, porque eu acho que ele estava comentando da parte do cinema, de ter uma sala de cinema. Hoje é difícil você ver, por exemplo, a juventude aí pegar um livro por vontade própria, assim, poxa, eu vou estudar esse assunto porque eu acho bacana, né? Até estavam falando de geeks aí, de nerds. Quem tem esse raio até já consegue meio que por natureza, assim, o cara já, não, vou estudar isso aqui, vou atrás disso ou daquilo. Mas quem não tem, aí boa parte da nossa cultura brasileira acaba sofrendo com isso, tem que ter outras mídias, né? Se o cara não tiver uma outra mídia que ele consiga aprender, que seja uma sala de aula, que seja um cinema, que seja uma internet mesmo, que nem a gente está aqui agora, é difícil a pessoa ter contato com uma coisa nova, né? Principalmente com o gnome. Maravilha. Você comentou no chat agora sobre deu uma sugestão aqui de um livro, de um filme, enquanto a gente estava discutindo aqui, o Clube da Luta. Clube da Luta. Que parece que para você teve esse efeito gnóstico também, né? É bacana, é um dos filmes assim que te dá um choque, né? Porque pelo menos quem não tem conhecimento, digamos assim, de gnose, ali o cara já pode, né? Já dá para ter uma pincelada ali de um desvio, né? O que é o questionamento da realidade, todas aquelas questões levantadas no filme, né? O Matrix também, vocês comentaram, tem vários outros. Esses dias a gente postou lá na comunidade um chamado Mr. Nobody, que é sobre teoria das quadras. E, nossa, tem bastante coisa, bastante conceitos ali que são fantásticos. Assim. Wilson, você já parou para dar uma olhada nesse filme Clube da Luta? Clube da Luta.
Você pode comentar alguma coisa a Já. respeito pra gente? Bom, o Clube da Luta tem muita coisa da SESI disciplina pela porrada, né? Que é bem o... que é uma busca... O tema do filme inteiro é a questão da iluminação espiritual, né? Que eles estão ali buscando, né? Mas o Clube da Luta é bem a coisa do, vamos dizer assim, como é que eu posso aproximar assim de Basílides? Aquela coisa do estado de suspensão, de zerar, do silêncio total, que é a gnose pelo estado de suspensão, né? Eliminar o pensamento, eliminar a linguagem. Parece que ali o Clube da Luta é através da anulação do próprio corpo, tá? É a questão de você chegar à dor a um ponto que você não mais a sinta. E você não sinta o próprio corpo, você não sente o próprio corpo e você consegue liberar a mente para aquele ponto de vista crítico em relação à sociedade de consumo, das grandes corporações que são detonadas no final. Isso. Mas eu acho que aquele tipo de filme gnóstico, né? Quer dizer, no meu trabalho de pesquisa no mestrado, eu dividi os filmes gnósticos em 3 categorias, né? Ou 3 tipos de personagem que são arquétipos da subjetividade moderna. O detetive, o viajante e o estrangeiro. Tá? Que seria, por exemplo, o detetive movido pelo estado de paranoia absoluta, tá? Que aí leva àquela questão de Mani, Basílides, foram 3 professores gnósticos, né, correspondentes às 3 formas de estado alterado de consciência que permitiria a gnose, né? Basílides, o estado de suspensão, esse que eu acho que o Clube da Luta trabalha bem, que é o personagem do viajante, detetive, viajante, que é a questão do viajante, né? O personagem do viajante, ele entra numa espécie de jogo, como por exemplo aquele filme O Jogo, por exemplo, The Game, que Michael Douglas? Isso, com Michael Douglas, The Game, né? Que é uma espécie de RPG que ele acaba entrando. O irmão dele apronta para ele no aniversário e cria uma realidade alterada. Exatamente. Que ele não sabe mais distinguir realidade e ficção. Como também Vanilla Sky. Que é aquela questão do personagem que entra num jogo, então ele tem que entrar no estado de suspensão absoluta, onde ele chega àquele estado que é o de salto, né? Que chega a ser ao pé da letra, como no caso do Vanilla Sky, que o personagem ele tem que saltar do alto daquele prédio gigantesco para voltar, sair daquele estado de ilusão, né? Como também eu vejo esse estado de suspensão no Clube da Luta. Quer dizer, você tem que chegar a uma espécie de silêncio do corpo, tá? Assim como eu acredito que certos gnósticos, né, achavam que em relação à sexualidade você tem que esperar de tudo, experimentar de tudo, até pacificar o corpo, participar de orgias, participar de todos os estados possíveis de excitação do corpo, até que você consiga sanar todos os apetites corporais e aí libertar a mente para a busca da gnose. Eu não sei exatamente, eu já vi em algum lugar, entre os gnósticos ali do século III, depois de Cristo, havia um grupo que professava isso. Outros professavam abstinência sexual e todas as formas de abstinência de prazeres possíveis como monge para conseguir a ascese, a disciplina e a gnose, né? Mas eu vejo o Clube da Luta bem por aí, né? A questão de levar a dor a tal extremo em que você não sinta mais a dor, né? Então eu trabalho por esse personagem arquetípico que é o viajante. Esses arquétipos que eu considero arquétipos contemporâneos, né? Não, fantástico. Eu já tinha visto essa classificação que você colocou. Tá no seu blog, né? Isso, tá lá no blog. Tem um artigo específico sobre ele e outros que vão tocar nesse assunto também, né? Exatamente. É muito bem colocado lá, bem explicado. Fantástica a leitura desses artigos, né? Deixa eu aproveitar também, já que a gente pediu pro Cassiano se apresentar, a Olivia também chegou agora há pouco. Tudo bem, Olivia? Então, Olivia, dá só uma olhada se o microfone teu não tá desativado em cima da tua tela. Se não tá vermelhinho ali. Não estamos te ouvindo. Agora. Agora sim.
E tá com retorno ou tá bom? Não, tá bom. Tipo, testei uns 3 milhões de coisas aqui pra dar certo, ainda bem. Olivia, você está acompanhando aí desde o começo, né? Tentando só Sim. arrumar a questão do microfone. Uhum. Se você quiser só se apresentar rapidinho e tem alguma pergunta para fazer pro professor Wilson? Então, desde sempre eu gosto de cinema, desde muito pequena. Inclusive, meu primeiro emprego, entre aspas, foi numa loja de aluguel de vídeo. E, enfim, a gente estava falando agora há pouco sobre o Matrix. Foi com certeza o filme que mais me marcou. Só no cinema eu vi ele 8 vezes, porque fazia muito sentido para mim. Eu toda a vida tinha me sentido assim, como se fosse numa realidade irreal, né? Então, ver aquilo daquela forma realmente me marcou bastante. Mas tem um filme que tem chamado muito minha atenção, inclusive teve uma colega que postou no nosso grupo esses dias, que chama Poder Além da Vida, em inglês chama Peaceful Warrior, que fala muito assim dessa questão da pessoa tá tudo bem, tá tudo tranquilo, tudo normal, né, para os nossos padrões dentro do sistema, e por alguma eventualidade, no caso foi um acidente, ele começa a se questionar e se fazer essas perguntas, né, as mais importantes. E, então a minha pergunta para o professor seria assim, tendo essa jornada, né, do herói que a gente sempre vê como um padrão, que outras formas de gnose a gente consegue encontrar nesses filmes que faz com que a pessoa veja, olhe para dentro e redefina seus padrões? Eu vejo da seguinte maneira, eu vejo que os cinemas atuais, os filmes atuais, pós-Matrix, eu acho que estão mais indo por essa linha de busca de autoconhecimento e viagem interior. Eu vejo que Matrix foi o último modelo pop de gnosticismo, como o 13º Andar, Show de Truman, da seguinte maneira: você tem um homem preso, né, num falso cosmos, uma realidade criada ou por uma emissora de TV, no caso de Truman, ou no caso de Matrix, de super máquinas, supercomputadores que dominaram o mundo. Eu vejo que a partir de Vanilla Sky, você tem uma viagem interior a partir de ilusões, delírios, criados pelo próprio personagem, onde ele acha que ele está numa outra realidade, mas no fundo são realidades que ele próprio criou. Como no caso de Vanilla Sky, que o personagem David Yane, ele está vivendo no estado criogênico e ele está vivendo nas suas próprias lembranças, as suas próprias rememorações, os seus próprios arquétipos. Assim como depois, por exemplo, A Origem, onde você tem vários níveis, sonhos dentro de sonho, onde os personagens parecem que estão vivendo uma realidade, o próprio personagem, né, principal ali, que foi sequestrado, ele acha que está vivendo uma realidade que no fundo são seus próprios sonhos que ele não se dá conta, né? Então eu vejo que Matrix foi o último modelo de gnosticismo pop nesse sentido, né, de um homem preso em um universo que é uma prisão. Hoje parece que a prisão somos nós mesmos, né? Eu vejo assim, a partir a partir de Vanilla Sky isso fica mais explícito. Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças, onde você está viajando dentro do seu próprio cérebro, dentro das suas próprias memórias, dos seus próprios sonhos, aspirações e tudo mais, você está prisioneiro delas, porque você não tem esse momento metalinguístico, né? Então, quando ele consegue, opa, peraí, isso aqui tudo é meu próprio sonho, isso aqui são meus próprios sonhos. Então, você tem esse momento da gnose, que é esse momento meta, né? Inclusive, você pega, por exemplo, o Valdo Vieira, dentro do movimento espírita, né? Que ele trabalha com projeciologia, né? Aham. Então, o Valdo Vieira, ele fala que o principal momento aí de avanço da projeção astral, ou de você estar dentro do sonho, é quando você tem consciência do próprio sonho, você adquire esse momento metalinguístico, opa, peraí, isso aqui é meu sonho. E aí você começa aos poucos dominar
ter consciência, né? Inclusive cineticamente falando, você consegue se movimentar e ir para onde você quer. Você não está sendo escravo das próprias formas de pensamento que você acabou criando ali dentro, né? Isso até no movimento gnóstico é uma das práticas, digamos, uma das práticas mais importantes para você promover e até verificar como que você está se desenvolvendo nesse alcance da gnose. A gente chama despertar da consciência. Então, o trabalho de despertar da consciência é quando você percebe que está despertando nesse plano superior ou nesse plano astral, isso é um sinal de que você está despertando aqui no plano físico também. Essa é uma das formas de enxergar esse fenômeno. E outro é que quanto mais você consegue despertar no astral, maior será o despertar que você tem aqui no plano físico. Junto com a meditação, a projeção astral é uma das ferramentas fundamentais no desenvolvimento da consciência pro gnosticismo esotérico contemporâneo, vamos chamar assim. Exatamente. Você tem um outro filme chamado Stay, A Passagem, Aham. com o Evan McGregor, que faz um papel de um psicanalista que está tratando de um caso de um paciente que anunciou que vai se matar. Então, na verdade, ele está... Desculpe estragar o filme, né? Eu vou ter que explicar aí a questão principal do filme. Na verdade... Spoiler alert. Spoiler. Não tem problema. Assim como espectador, como protagonista, a gente acha que ele está vivendo uma realidade ao melhor estilo Matrix. Ele está prisioneiro no mundo que é uma ilusão, mas na verdade ele está preso numa condição entre a vida e a morte. Ele sofreu um acidente, ele se acha o responsável daquele acidente automobilístico, onde todos acabaram morrendo, inclusive ele, né? Então, motivado pela culpa, ele está prisioneiro daquele estado da qual ele não consegue sair, né? Daquele mundo, aquela situação que os espíritas chamariam de umbral, né? Aquela situação muito próximo da terra, preso à sua culpa, a tudo de mais pesado que tem na alma, ele não consegue sair. E o psiquiatra é o cara que, sem saber, está tentando libertá-lo daquela condição. Nem o próprio psiquiatra sabe que ele faz parte do mundo que ele acabou criando, né? Todos os personagens. Então, o auge do momento é exatamente esse despertar da consciência. O Stay, A Passagem, é justamente nesse período do início da primeira década do século, né? São esses mergulhos interiores onde o protagonista vai ter esse despertar da consciência, esse momento gnóstico, né? Quer dizer, no antigo modelo Matrix, o momento do despertar da consciência é o momento que você descobre que tudo aqui é uma ilusão perpetrada por um demiurgo, né? Então, máquinas, diretor de TV, de um reality show, e assim por diante. O 13º andar, né? Que são desenvolvedores de games, de computador, e já agora não. Na verdade, o despertar da consciência, o demiurgo parece ser você mesmo, né? Que é a visão que a gente procura se aproximar na nossa prática esotérica aqui, gnóstica, né? De buscar identificar o demiurgo, os seus arcontes, também dentro de nós mesmos. Seriam o que a gente chama, a gente considera como sendo o ego, que é uma falsa identidade, uma falsa noção de quem se é. E aí casa muito com a ideia, por exemplo, até no Matrix mesmo, o próprio Neo, ele acredita que ele é o Mr. Anderson, né? Então ali é o próprio ego dele, numa comparação assim teórica, né? E já nesses outros filmes, isso tudo se torna muito mais amplo, muito mais profundo também. Nesses novos filmes que o professor está citando agora. Verdade. A experiência se aproxima mais, na verdade, assim, a narrativa da gnose se aproxima mais da experiência humana, da experiência de si mesmo. A experiência de si mesmo não é o momento, o clímax do filme, mas ela é o próprio filme, é toda essa experiência, me parece. Eu estou entendendo dessa maneira. Eu acho que o principal roteirista de Hollywood, né, que se aproxima disso é o Charlie Kaufman, né, que é o roteirista de Brilho Eterno numa Mente Sem Lembrança, Cinéduc Nova York. Cinéduc Nova York. Aí o Charlie Kaufman é o diretor também. Mas é com aquele menino dos vampiros ali? Não, é com o Philip Seymour, que faz agora o Mestre, né? Isso mesmo. É um filme pouco conhecido. O Kaufman, ele assume a direção também. Aí ele coloca tudo para fora nesse filme. Eu considero um filme alquímico, que é um processo de transformação.
é uma coisa tão louca que, na verdade, o Philip Seymour faz um diretor de teatro, né? Então, ele chega a um ponto que ele quer colocar a própria vida dele na peça de teatro. Então, ele consegue um armazém em Nova York, uma coisa gigantesca. Claro que aquilo não é realista. Onde ele reproduz em escala de estúdio a própria vida dele com todos os personagens e ele vai, como diretor, dirigir ele mesmo. Ele reproduz a própria vida dele num gigantesco estúdio monstruoso, que passa até um Zeppelin, né? Que inclusive é o pôster promocional, né, do filme, tem essa imagem. Então é como ele tentando despertar a consciência, criando um nível metalinguístico qualquer, onde ele tenta dirigir a si próprio. Ele faz, é uma sequência engraçadíssima, onde ele faz uma sessão, uma seleção de atores que vai interpretar ele, né? Então, ele selecionando qual o ator que vai interpretar ele próprio na peça sobre a vida dele, que ele vai dirigir. É uma gigantesca egotrip, né? Mas tem essa questão desse fundamento da despertar da consciência. Eu acho Charlie Kaufman, atualmente, o roteirista e diretor que mais se aproxima disso. Tem um outro filme que acaba abordando tangencialmente a história de a sua vida ser um teatro, de uma forma não tão direta assim. É aquele filme, o título em inglês é Cold Souls, Almas à Venda. Cold Souls, Almas à Venda. Que sim, o próprio ator ali, que me fugiu o nome dele, ele representa ele mesmo no filme. Exatamente. E aí ele busca se livrar de todos os males dele, de alguma coisa que está atrapalhando ele, se desfazendo da alma. E aí gera toda uma problemática. Exatamente. Eu achei um filme interessantíssimo. Ele cai numa máfia internacional de tráfico de almas. Isso. Né? Uma coisa assim, eles traficam, eles retiram a alma da pessoa, a pessoa fica vazia e por isso ela fica bem sucedida. Porque ela elimina todas as dúvidas, críticas em relação à vida. Aí você vai nessa prestação de serviço, onde eles tiram a alma e deixam só uma pequena parte para você se manter vivo. Aí você fica uma pessoa bem-sucedida, porque você não pensa, você não critica nada. Eu acho esse filme uma crítica fantástica a todas as coisas que eu chamo de tecnologias do espírito, né? Autoajuda, força do pensamento positivo, libertar das suas travas pessoais, essas coisas de picaretagem, de filosofia de administração e gerenciamento de empresas que vem desse tipo de coisa. Então, quanto menos crítico você é, mais assertivo você é, logo você será bem sucedido. Esse filme é sensacional. Me lembrou agora, narrando o que ele tenta fazer, que é se livrar de todo. Ele tenta chegar numa perfeição de uma maneira artificial, né? Que agora, assim, só para também fazer uma ponte com a nossa prática aqui, tem dentro do gnosticismo prático aqui, esotérico, né? Da nossa prática mesmo, tem muita gente que tenta não passar pelo conhecimento de si mesmo, mas talvez pulando essa etapa, tentar chegar numa pseudo-perfeição, né? E que foi uma crítica que pouca gente conhece. Eu não sei se o professor já chegou a ver o Eric Voegelin, ou Eric Voegelin, não sei como é que pronuncia. Ele faz umas críticas, é um autor, eu não lembro se ele é sociólogo, posso dar uma olhada aqui no Google, né? Não, filósofo político, né? Ele fala sobre tentar traduzir assim, não imanentizar o eschaton, é não tentar trazer a perfeição que está num outro momento da tua vida para esse momento agora onde você não é perfeito. Me desculpe quem está vendo e conhece muito mais do que eu esse tema, mas nas minhas palavras é mais ou menos isso. É como você tentar artificializar uma perfeição. Né? Você vislumbra a perfeição e fala, poxa, eu quero ser aquilo porque isso daí é meu ideal. Então você tenta viver o teu ideal sem ter passado pelas, entre aspas, ordalhas, né? Pelas provações ou os processos que vão te levar a uma purificação. Isso como eu citei esse Theodor Rosak, chama de atalho para Sartori. Como que é? Atalho para Satori. O Theodor Rosak, né, que eu citei anteriormente. Interessante. Ele tem até um texto, né, que é exatamente esse o título. Um atalho para o Satori. Que é um título irônico, né? Sim, interessantíssimo. Justamente sobre essa compulsão das pessoas tentarem encontrar um desvio
desvio, né? Um atalho para essa iluminação espiritual que acaba sinônimo de autoperfeição, sucesso, coisa assim. Interessante. Alguém quer fazer alguma pergunta? Fazer algum comentário? Deixa eu só perguntar, o Wanderson tá conseguindo falar, Wanderson? Tá com o microfone? Tô sim. Tá. Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Você fala da onde, Wanderson? Eu sou do interior de São Paulo, uma cidade chamada Sertãozinho. Sertãozinho. É. Bacana. Você estuda gnoses? Então, sim, eu venho estudando há um ano, lendo os livros e tudo mais, e até participando de um certo grupo aqui, de uma cidade perto da minha casa, perto da minha. Ah, tá. É um grupo esotérico, um grupo ligado Um com grupo? a... É a GEACAC. Ah, com a GEACAC. É, Maravilha. E ótimo. Faz um ano mais ou menos que você está estudando? faz um ano. E o que tá achando dessa conversa sobre o cinema? Então, eu sempre achei muito legal os filmes que tem esse mistério, sei lá, tipo Matrix, Poder Além da Vida, Vanilla Sky. Eu assisti, e essa era a minha busca, eu sempre assisti uns filmes relacionados com esse mistério. E no site eu sempre procurava críticas que pudessem mostrar algo além, né? Explicar a fundo, gnóstico, os temas dos filmes. E eu achei muito legal esse blog do Cinegnose que era bem explícito com relação a esses filmes. É bem legal. Ah, você é um leitor assíduo, então, do blog já. Sim, eu venho acompanhando faz um tempo e venho lendo de vez em quando eu vejo um filme. Eu vou lá e olho sempre a crítica do Wilson, o que ele veio escrever sobre o filme. Uhum. E é isso, sempre tô acompanhando. Fica à vontade se você quiser fazer alguma pergunta para o Wilson. No momento, não? Tem nada em mente. Tá bom, se surgir você avisa que eu te dou a palavra, tá bom? Tá ok. Continue lendo o blog. Pode deixar. E também deixa eu aproveitar e dar as boas-vindas pro ilustre personagem que acabou de chegar aqui na nossa conversa, Douglas, falando direto de Portugal, né, Douglas? Tudo bem? Boa noite. Ah, não, teu microfone tá desativado. Dá uma olhadinha aí. Tô ouvindo agora? Agora sim. Boa noite. Boa noite. Aqui já é 11 horas já em Portugal. Olha, só agora eu consegui entrar e eu queria fazer algumas perguntas pro professor e pronto, eu não sei se ainda já foram feitas ou não foram feitas. Primeiro eu queria parabenizar o professor, eu sou um admirador do blog, já mandei 2 respostas lá, ele publicou tudo. Obrigado, Douglas. Aguardo mais contribuições. Olha, vontade não falta, hein? Mas então, eu realmente sou um admirador a quem consegue conciliar esse estudo e essa ânsia mística e esotérica com a academia, com a produção acadêmica. Eu também estou nesse desafio, estou fazendo um mestrado sobre gnosticismo, sobre gnose, e é um desafio, mas é muito bom, é muito animador. Quando é feito, eu acho que mesmo um pensamento esotérico, quando ele é feito na academia, sendo feito com qualidade, ele é aceito. Há um mito que não é aceito, mas quando é feito com qualidade, com honestidade de pesquisa, ele é aceito, ele é bem visto. Eu acho que o professor concorda comigo e faz isso de uma maneira brilhante, faz isso de uma maneira inspiradora, o trabalho que o professor consegue fazer. Mas olha, eu tenho uma pergunta. Não sei se já foi falado sobre isso. A pergunta seria, na vossa opinião, professor, nós poderíamos falar que hoje o cinema ele cumpre com o papel que a mitologia cumpria na antiguidade, na Grécia, se o cinema ele consegue cumprir esse papel do arquétipo, do símbolo, de levar um conhecimento, de se tornar praticamente um rito ali para a pessoa que vai, um espetáculo onde a pessoa consegue entrar neste mundo interior com
pronto, com seus conflitos, com suas buscas, ou não conseguiria ainda cumprir com esse papel de substituir quase o mito, mas estaria mais no campo de uma cultura, pronto, mais fast food, vamos dizer. A pessoa vai ali, entra ali, mas eu vejo que também muitas vezes não acontece esse encontro. Ou, na opinião do professor, realmente acontece esse encontro. A gente pode falar que o cinema é praticamente uma substituição do conto mitológico. Olha, nunca me esqueço de um livro do historiador francês chamado Paul Veyne. O nome do livro era Acreditavam os Gregos em Seus Mitos? Em que ele chegava à conclusão que, na verdade, a questão não é se eles acreditavam ou não. Tá? Que a gente parte da ideia de que o mito é ficção, que é contraposto à realidade. Os gregos, eles viviam o mito, né? Aquilo fazia parte da vida. Para eles não havia essa dualidade verdade, mentira, ficção, realidade, existe ou não existe. Isso é uma questão para nós, né? Então eu vejo da seguinte maneira: os mitos, os arquétipos, eles são explorados, trabalhados ativamente pela indústria cultural, mas eles são colocados no chamado plano da ficção, tá? O problema é que os mitos são colocados hoje dentro da nossa dualidade cartesiana, né? Verdade, mentira, ilusão, realidade. E isso é mantido e reforçado pela indústria cultural, né? Pelo cinema, principalmente, né? Principalmente por essa coisa que eu vou querer estudar mais a fundo no doutorado, que eu chamo de quebra da ordem, retorno da ordem, do filme. Embora explorar esses aspectos místicos, arquetípicos, ele prepara o final de tal maneira para, quando acender as luzes do cinema, você voltar para a sua realidade e você achar que tudo aquilo que você experimentou foi ficção, foi ilusão, né? E voltar para a sua realidade como se nada tivesse acontecido. Então, se você assiste como um filme como Matrix, recheado de arquétipos, de elementos místicos, potencialmente até subversivos, né? Anti-status quo, né? Que o filme trabalha, aí você volta para a tua realidade, para segunda-feira, né? Como se nada tivesse acontecido, tá? Então eu vejo essa diferença profunda entre lá a mitologia na antiguidade, porque eles não colocavam nessa oposição que a gente coloca hoje. Eles vivenciavam, aquilo fazia parte do dia a dia, do cotidiano deles. Como o Paul Veyne, ele colocava nesse livro, que para mim foi inesquecível. Até eu me lembrei aqui dessa pergunta, um livro que eu li na faculdade como esse. Mas eu acho que esse é o grande problema, né? Dessa absorção fast food das mitologias. Sim, eu lembro, ainda na universidade, eu lembro que quando se foi perguntado a um professor, eu trabalho um pouco a questão da própria mitologia também, e eu lembro que a relação dos gregos com a mitologia, né? E a nossa visão, muitas vezes, como o professor estava a dizer, é que os gregos, eles acreditavam naquela história. Então, por exemplo, o mito que falava da chuva, eles acreditavam realmente que chovia porque um deus está a chorar, porque a deusa foi roubada, e aí ele está a chorar porque essa deusa foi raptada, um exemplo. E eu lembro de um professor que dizia, não, quando se fala um mito sobre um mesmo evento da natureza, o que está querendo ser explanado ali é o que a pessoa está a sentir em relação àquele evento. Se você explicasse a um grego, e nós muitas vezes pensamos, o grego, ele falava esse mito porque ele não sabia que a água evapora, que tem o processo. Não, se você explica isso para um grego, talvez ele dizia, pronto, isso é interessante. Mas quando eu conto meu mito, eu estou a falar de um outro tipo de relação, né? Eu estou a falar de uma relação de sentir aquilo, e que talvez é até mais profunda, né? O Schopenhauer vai dizer, o homem não só conhece com a mente, ele também sente o mundo, e quando ele sente, ele também conhece o mundo. É uma maneira diferente de conhecer o mundo, né? E aí, por isso que... mas pronto, eu concordo com o professor. Eu acho que não sei se o professor concorda, que o cinema ele poderia já estar substituindo o mito, mas parece que não dão esse espaço para ele suficiente, né? É vendido ainda como o Adorno vai falar, a cultura do tempo livre, né? Você usar algo só para o tempo livre.
Mas poderia ter mais espaço aí, poderia ser mais profundo. O tempo livre para Adorno era uma forma de você se adestrar ainda mais ao cotidiano, a rotina, que é exatamente isso que os filmes fazem, ou a indústria do entretenimento faz. Ela não permite, esse momento da gnose, você relembrar aquilo que foi perdido, né? Ou que está lá presente no material arquetípico, porque simplesmente eles falam para nós subliminarmente: olha, isso tudo não passa de uma ilusão, daqui a pouco vai acender a luz do cinema, você vai voltar para suas obrigações, sua realidade, né? É exatamente isso. Bom, tem mais uma outra pergunta, Douglas? Sim, mas acho que pode deixar as outras pessoas fazerem perguntas, depois eu faço mais uma. Nós já perguntamos bastante, já conversamos bastante, fica bem à vontade, pode falar. Bom, a outra pergunta seria em relação a... É uma provocação até que eu já fiz com o professor, foi uma das minhas respostas, que é sobre a questão do conceito de gnose, de gnosticismo, o quanto isso ainda se mistura, e o quanto... E aí eu vou fazer uma provocação, até o blog do professor que eu leio, ainda muitas vezes para mim ainda passa um conceito de gnose, de gnosticismo, um pouco, como que eu posso dizer, pejorativo, no sentido de ainda ter uma leitura patriarcal, patrística, vamos dizer, a dizer que o gnóstico é aquele que rechaça totalmente o mundo, que o gnóstico é aquele que vê primeiramente o demiurgo, o Deus criador, como mal, e que ele rechaça esse mundo, sendo que a partir das descobertas dos evangelhos Nag Hammadi, nós podemos ter uma outra leitura do gnosticismo e perceber que, na verdade, essa visão do gnosticismo antigo que se tinha é uma visão um pouco distorcida, é a visão que os padres enfocavam para falar mal dos gnósticos. E que a visão dos gnósticos antigos não seria uma visão anti o mundo, mas sim antinaturalista, uma visão que tenta transcender o natural. E se o professor acha que essa crítica teria algum fundamento, nós não devemos talvez olhar os gnósticos agora a partir dos evangelhos apócrifos e tirar um pouco essa leitura que o Rangionas, que alguns autores do século XX fizeram em cima dos padres. Eu acho que o Douglas tocou num ponto assim fundamental que me atormentou nos primeiros anos do blog e também nas minhas pesquisas do mestrado, né? Eu acho que os dois primeiros anos do blog, acho que transpassou isso, né? Porque eu parti de uma visão crítica ao gnosticismo, né? Eric Felinto, de muitos autores da academia, ao falar do termo tecnognosticismo, falavam de solipsismo, um tipo de tecnologia com essa fundamentação mística que leva a uma experiência solipsista, ou seja, de negação do próprio corpo, tá? Uma aversão a tudo que é natural, a substituição do corpo humano por próteses, tá? Filmes como Robocop é o que o Eric Wilson, né, do filme Secret Cinema, fala de gnosticismo cabalístico, tá? Então aí que tá, eu fiquei nessa oposição, mas peraí, mas eu estou achando o gnosticismo uma outra coisa, tá? Eu tinha essa visão do Eric Felinto, não tanto do Eric Davis, né, mas principalmente do Eric Felinto, isso no mundo acadêmico, né, e do Hermínio Martins, esse sociólogo português, ao falar da tecnognose, no sentido crítico, pejorativo, né, como você está colocando, né, no sentido dessa leitura de que gnosticismo é a aversão de tudo que é natural, a aversão ao corpo, a aversão à realidade, enquanto você vê por um projeto alquímico, é exatamente o contrário, né? Você tem que trabalhar com a materialidade, você tem que mergulhar no caos. Como eu citei o filme Cineduc Nova York, do diretor Charlie Kaufman, ele faz exatamente isso, não é fugir, a transcendência no sentido de fuga,
Quer dizer, tudo ao espírito e nada ao corpo. Né? Aí você cai nessa leitura dos padres, né? Exatamente de que o corpo é decadente, é pecador e tudo mais. O Charlie Kaufman ele faz essa leitura desse filme, que é uma leitura alquímica. Você tem que mergulhar no caos. No caos você não tem que transcender a matéria, é redimir a matéria. É uma outra questão. Então eu acho que os primeiros anos do blog Sistema Secreto Cine Gnose, eu acho que transpassou muito bem essa coisa que eu estava vivenciando naquele momento, essa dualidade, né? Esse mergulho no caos que o professor estava falando agora, e é um mergulho no caos não para rejeitar a materialidade, mas para mergulhar nela e redimir. Aí através desse mergulho mesmo, né? Exatamente. Então, essa é uma visão tântrica. Exatamente, é uma visão tântrica de você utilizar a sensorialidade para você transcender a própria sensorialidade sem classificá-la como má, necessariamente, mas alcançando aí o espírito mediante os sentidos. Sim. Assim, só para contribuir nesse sentido, eu acho que isso, assim, nós temos que separar um pouco, às vezes, o gnosticismo. Eu, como acadêmico nessa área, sou um pouco chato, tem que separar o gnosticismo antigo da gnose, que a gnose é algo perene, não pertence a uma religião, uma linha, a uma busca. E o gnosticismo em si, quando se fala se pode até falar em um neognosticismo, mas o gnosticismo é o mesmo fenômeno da antiguidade tardia, é o mesmo fenômeno ali dos primeiros séculos cristãos. E a questão é que mesmo nesses primeiros séculos cristãos, se mostra uma relação não é uma relação anticósmica, como dizia os padres, é uma relação com o mundo, que se vê o mundo como uma ilusão. E aí entra a própria questão do demiurgo, que os padres vão dizer que os gnósticos acreditavam que o demiurgo era um deus mau, um deus sanguinário, que criou como uma brincadeira. E aí falta conhecimento, por exemplo, do que é Maya ou Mara pro hinduísmo, ou pro Sanata Dharma, né, que é o hinduísmo, que Mara é o criador da roda de Sansara. Ele é representado muitas vezes como um demônio, é um demiurgo, mas a relação do buscador com ele é ótima. O Buda, ele tem ele como um aliado também. Então, assim, o demiurgo, ele é um deus que seria, para o contexto gnóstico, que criou o mundo, e quando ele criou o mundo, ele criou, sim, um certo tipo de ilusão, um certo tipo de... Mas essa ilusão foi criada por um motivo, né? E esse demiurgo, ele não é mau. Ele é colocado como um demiurgo criador de uma ilusão, até de uma prisão, podemos dizer assim. Mas essa prisão foi criada por um objetivo, e mesmo para os antigos gnósticos. E aí poderíamos até fazer um hangout sobre isso, só sobre a visão do demiurgo dos antigos gnósticos, e como isso pode ser colocado em paralelo com o Mara do Sanata Dharma, do hinduísmo, do budismo, como se pode entender o demiurgo gnóstico antigo a partir da leitura de Mara, sem fazer esse contraponto frenético que os padres da antiguidade faziam para criticar os gnósticos, né? Que é um absurdo. Ele quer dizer, a primeira crença gnóstica é que o Deus e Criador é mau. Uma leitura literal de alguns evangelhos, é uma leitura, e a própria questão do anticósmico e tudo isso. E eu percebi essa mudança, talvez, eu posso dizer para o professor, que no começo o vosso blog me incomodava, porque eu lia e ficava, nossa, mas não é isso que é gnose, tá? O mesmo gnosticismo antigo, né? Eu digo, mas não é isso que é o gnosticismo antigo, não é essa posição. Primeiro que, na minha opinião, os gnósticos antigos, eles não eram muito rígidos. A prova disso é a Biblioteca de Nag Hammadi, que é um conjunto de textos que se contradizem, estão lá numa biblioteca juntos, num livro, como se fosse um livro sagrado somente, né? E até os diálogos que o Plotino fazia com os gnósticos mostram que, na verdade, eram linhas correntes, né? Os gnósticos eram um múltiplo de correntes, e na verdade tinham uma visão bem aberta, dialogavam muito, né? Não tinham essa visão que hoje é vendida aos gnósticos, acreditavam nisso e não naquilo, eles tinham uma visão fechada em relação ao demiurgo, e pronto. A minha provocação foi mais nesse sentido, porque eu posso dizer que me incomodava mesmo. Eu li o blog do professor no começo, e até por isso gerou até uma resposta, né?
professor. Uhum. Eu tenho que acrescentar que eu sou um aprendiz nessa área do gnosticismo. Quer dizer, eu fui pela linha do cinema, quer dizer, eu sou um cara da área de comunicação, de processo, análise de processos audiovisuais, e eu acabei me enveredando por essa área do gnosticismo, então eu me considero um aprendiz ainda estou aprendendo. O que eu verifico é como os meios de comunicação, como a área que eu trabalho, trabalha com elementos tão mágicos, místicos, que ninguém se dá conta disso, né? Então, o gnosticismo, para mim, veio como uma abertura, né, para discutir esses elementos, né? Que, na verdade, dentro da minha área, as pessoas veem como um elemento fetichista, sem maior tipo de explicação possível, né? Mas eu confesso que eu sou um aprendiz ainda. Eu tenho muito... Até pela dificuldade de você conceituar o gnosticismo, a dificuldade acadêmica que existe, né? De você estabelecer um conceito fixo sobre o que é gnosticismo, ao ponto de ter um trabalho bem respeitado de um autor que, se eu não me engano, agora é Michael Williams, que propõe você pegar o termo gnosticismo e jogar fora, não usar ele nunca mais, porque ele não presta, porque ele não serve, é uma ideia dele, né? Sim, mas esse não é uma posição interessante, mesmo. Isso não teria sentido, é o mesmo que dizer cristianismo. O que você diz quando diz cristianismo? Uhum. Você diz muita coisa. E até porque ele ainda propõe que você substitua por um outro termo, tradições bíblico-demiúrgicas, mas também eu não sei, muita coisa ia ficar de fora também, né? Sim. Então, isso acho que é um sintoma, essa proposta dele, eu entendo também que é quase como um sintoma da dificuldade que existe em você classificar o que é gnosticismo mesmo. Dado por essa confusão conceitual de definição do gnosticismo, tem um autor chamado Miguel Conner, que tem nos Estados Unidos a rádio Gnostic Radio, né, que ele fala que o gnosticismo é o jazz das religiões. Eu acho essa definição ótima. Legal. É o jazz das religiões. Ontem eu participei de um hangout, participei como espectador mesmo, de um pessoal de Nova York, que é da Igreja Apostólica Joanita. Né, o nome deles no Google Plus é NYC Gnostic. E eles estavam... na verdade, o Tony Silva, que é o coordenador dessa vertente de eclesiástica gnóstica, eles são eclesiásticos mesmo, não tanto esotéricos, né? Uhum. Nós aqui, eu, Douglas, o Cassiano, a Olivia, até o Wanderson também participa, né, Pad? Nós participamos dentro de um contexto que é tanto eclesiástico como esotérico, mas não se restringe a isso, né? Ele também é artístico, filosófico e vai longe, né? Mas eles lá participam assim numa corrente bem eclesiástica. Eles fizeram um hangout para buscar ampliar a comunidade gnóstica. Então, pessoas que quisessem estabelecer uma comunidade gnóstica na sua localidade, tinham aproximadamente 6 pessoas participando do hangout ali, como nós estamos aparecendo na janelinha aqui embaixo. Eles estavam recebendo instruções de como montar uma comunidade. Achei bem interessante. E o Miguel Conner foi convidado, ele não pôde participar. Infelizmente ele não podia estar junto ali. Eu não tenho contato pessoal com ele, mas eu leio muito o material que ele produz, e é um material muito bom, né? Mas é um material também meio subversivo, assim, dentro do próprio gnosticismo. Ele procura usar a linguagem de uma maneira bem moderna e desafiadora também, né? Acho interessante, assim, até de repente, se fosse possível fazer um hangout com ele aqui. Não sei como é que é a abertura dele, eu vou tentar contactá-lo, já que o nome dele surgiu agora. Não seria ótimo. É verdade. Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Cassiano, Olivia, Wanderson? Eu teria uma proposta. Pelo menos uma proposta, não sei. Eu já pensei em fazer isso e já estou quase a fazer, o que falta mesmo é espaço. E tratar um pouco as partes um pouco mais legais da coisa, né? Fazer, que é quase pegar o material que o professor está fazendo no blog e transformar ele em encontros e debates. A minha ideia era conseguir espaços, e
E eu já quase comecei isso várias vezes, mas eu ainda tenho um problema com espaços e tudo. Mas conseguiria, porque pronto, o espaço seria um espaço para passar um filme também, sem muita gente, sem muitas pessoas, mas seria passar um filme e após o filme falarmos principalmente da parte ali que condiz mitológica, arquetípica, e até cumprirmos com esse papel que o professor estava dizendo, de não sair dali e ir para casa como se não tivesse passado nada, e transformar, pegar um filme, por exemplo, como não sei, como Matrix, assistir ele e depois discutir ali a parte, como que eu posso dizer, a parte prática daquilo, o que aquilo trabalhou e mexeu conosco. Eu acho que é uma. E aí eu tenho uma lista de filmes também muito grande, não só os filmes que estão no blog do professor. Há filmes mais cultos, há filmes mais que pouca gente conhece, que também tem também dão essa abertura, podemos fazer discussões sobre isso. Saiu agora o documentário, por exemplo, um documentário para mim que é super gnóstico, é o Baraka, que mostra a vida, é um tipo de poema sem linguagem, sem conversas, e que mostra a vida de uma maneira ampla. Agora saiu o Sansara, que eu ainda não assisti, né? E que a minha ideia é até conseguir um espaço e já começar com o Sansara, assistirmos e depois discutirmos sobre aquilo que aquela poética, como filme, como imagem, traz para nós. E seria um tipo de cinegnose em debate também, saindo e eu trabalharia também, eu sempre até pensei, já até ensaiei para o professor, já ensaiei uns 2 e-mails que eu ia escrever, para colocar uma proposta dessa e dizer, olha, eu poderia trabalhar com alguns materiais vossos para discussões, para debates. Vou até ver se eu consigo um espaço talvez na Universidade de Lisboa, clássica, onde eu faço mestrado, ou não sei. Mas para mim, sim, eu acho que seria algo interessantíssimo. Não sei o que o professor acha. Muito interessante. Já tentaste algo assim? Não. Não, justamente o meu projeto de doutorado. A minha parte prática, digamos assim, trabalho de campo, é trabalhar com grupos assim. Exibir filme, ver, principalmente analisar a reação das pessoas diante do filme, e nesses momentos assim, pico do filme, né, que é o momento vamos dizer, digamos assim, por assim dizer, um momento de transcendência ou de ruptura, analisar o tipo de comportamento na sala de projeção, inclusive as formações reativas com relação a isso. Se chama em psicologia, né, as formações reativas. Bocejos, bateção de pé, enfim, fazer uma análise e depois, encerrado o filme, fazer isso que você está propondo. O que ficou depois do filme? O que as pessoas levaram para o cotidiano disso que elas assistiram? Quer dizer, é uma análise tanto, como você está falando, racional, discutir as questões arquetípicas, místicas, esotéricas, como também uma questão comunicacional, as reações no momento, né? No momento da exibição, né? Vamos dizer assim, uma análise fenomenológica. Quer dizer, sim. No momento do fenômeno que está acontecendo, a reação das pessoas. Tá? Sim, eu até proponho quase sempre uma abertura de uma discussão falando um pouco do aspecto da própria psicologia. Há filmes que as pessoas assistem e não percebem que o filme foi feito, por exemplo, há um filme que há pouco tempo atrás assisti, que eu não agora me fugiu o nome do filme, que é da história de um menino que há como uma nave extraterrestre que chega na Terra, o menino que a mãe dele morreu, a nave chega, eu acho que é o 8, não sei, não lembro o nome do filme, que ele tá com uma câmera e filma um acidente de trem. Super 8? Super 8. O Super 8, por exemplo, é um filme que as pessoas assistem e não percebem que ele foi feito para resolver um problema psicológico de perda da mãe. O monstro que o menino vê é o monstro da perda da mãe, que está a engolir pessoas, que está a engolir ele mesmo. E o filme é um filme psicológico, totalmente, que tenta resolver um problema
que é o problema de perda de uma mãe, um problema que muita gente sofre. E chega um momento no filme, que é o que é o final, o spoiler, o que é o final do filme? É justamente quando ele enfrenta o monstro e ele deixa a medalha da mãe ir embora. O monstro vai embora. Qual que era o monstro? Né? O final é justamente a medalha indo e o monstro indo embora. Quem é o monstro? O monstro é a mãe que morreu e ele não conseguiu trabalhar com isso. Então, assim, há muitos filmes que as pessoas não percebem o que aquele filme tá por trás, qual é a questão psicológica mesmo, e até dando, após o filme falando um pouco desse aspecto, isso causa muitas reflexões, muitas discussões, mesmo filmes muito polêmicos. E uma coisa interessante é quando eu falei o Sansara, não é o filme, é o Sansara documentário que saiu, acho que foi em 2013 agora, né, no final de 2012, que é os mesmos produtores do Baraka, filmaram em muitos lugares do mundo. É um documentário sem nenhum diálogo, que deve ter mais de 3 horas de duração, são só imagens mesmo. E é um documentário, pronto, eu assisti só parte dele ainda, mas só de ter assistido Baraka, Cronos, outros documentários nessa linha, são documentários fantásticos. Mas pronto, eu acho que seria algo interessantíssimo mesmo. Eu até estava a propor mesmo fazer isso na associação que eu faço parte. Eu sou um dos coordenadores aqui da GEACAT de Portugal, e aqui a minha proposta era até trabalhar mesmo com pessoas que estão ali a fazer cursos de gnose e tudo, e depois se juntaram, falaram, assistiram um filme e depois conversaram sobre, dar uma parte mais do que fenomenológica, psicológica mesmo, para as pessoas perceberem o quanto aquilo tem uma carga, né, psíquica, arquétipo, mitológico. E daí falaram sobre isso. Eu acho que isso talvez seria resolver esse problema, não sei o que o professor acha, mas acho que seria resolver esse problema que estava a dizer, das pessoas assistirem e ir embora. E não, aquilo passou... Vou fazer um parênteses só, Douglas. Sim, sim. O professor comentava antes sobre a tese de doutorado. E a parte prática de filmar as pessoas na sala de cinema, buscando identificar as formações reativas. Acompanhar as reações. Isso. Eu me lembrei agora, não sei se vocês conhecem, sabem dessa curiosidade, que acho que o diretor do filme O Show de Truman, uma das intenções dele quando o filme estivesse sendo exibido, ele queria que câmeras estivessem apontadas para o público e num determinado momento do filme fosse substituída a tela e as pessoas vissem o auditório do cinema, enquanto estivesse assistindo ali. Eu acredito que ele queria fazer isso no momento da revelação do mistério ali, da história do próprio Truman, né? Então é interessante, lembrei dessa curiosidade interessante. Então, e essa proposta de você fazer esse debate em torno de filmes, né? Tanto o Douglas quanto o professor Wilson lembram do projeto de cinema, da mostra de cinema agnóstico que nós estávamos preparando aqui em Curitiba, através da Fundação Cultural e tal, que infelizmente... Pois no que deu aquilo? Infelizmente problemas de organização de produção, né? A gente ficou sem suporte para isso, mas o projeto ficou, digamos assim, a ideia toda dele está montada e nós pretendemos retomá-lo assim que for possível, encontrar alguém que tenha conhecimento da área, né, da produção cultural, né, Olivia? Então, assim, num futuro próximo, acho que acredito que vai acontecer, né? Mas eu ia sugerir que essa discussão, a gente não pode exibir os filmes através da internet, num espaço como esse, num Hangout, por exemplo. Mas se cada um assistisse o filme, depois viesse para debater um filme específico, conversar sobre ele, através desse meio virtual, né, seria uma ideia, né? Nem quero lançar assim como proposta, mas como uma sugestão para pensar sobre a possibilidade de fazer isso através de Hangouts, né? Onde as pessoas seriam convocadas a assistir os filmes e haveria um organizador que levantaria pontos interessantes para a discussão do filme. Claro que cada um poderia levantar os seus próprios pontos, né? Mas alguém seria responsável pela mediação da conversa. E aí poderia se dar o pontapé inicial nessa proposta que o Douglas estava falando agora. Não sei o que vocês acham. Proveitoso.
quando a gente criou esse Hangout Gnóstico, era para aproximar as pessoas, né? Tá certo que tem 3 de Curitiba aqui, mas o Renato acabou de entrar também. Boa noite, Renato. Quase no finzinho já, mas seja bem-vindo. Eu não lembro de onde que o Renato é, então ele vai escrever aqui para nós no bate-papo daqui a pouco. Mas a gente sempre tem gente participando de São Paulo, até do Amazonas. Então conectou as pessoas, né? Aqui de Curitiba, do Rio Grande do Sul, tem gente acompanhando. Aí a gente começou a desenvolver os temas dos Hangouts. Mas eu acredito que a gente não precisa limitar também, né? Se vocês quiserem aproveitar esse espaço pra gente uma vez por mês, ou uma vez a cada 15 dias, escolher um filme específico e trabalhar sobre eles, eu ia ficar muito feliz também que a gente pudesse fazer isso nesse espaço aqui, nesses hangouts gnósticos que a gente está promovendo. Mas aí fica a critério do... Ou talvez a gente definir isso depois, né? Offline. Não sei quem prefere fazer. Não sei se alguém quer fazer mais alguma pergunta, comentário, fiquem à vontade. Olha, se deixar eu tenho. Se deixar eu tenho muitos comentários, muitas coisas a falar pro professor. Já fizeste algum trabalho com os filmes do Alejandro Jodorowsky? A Montanha Sagrada, El Topo. São filmes, para mim, são filmes mais surrealistas, mais que poucas pessoas conhecem, mas que são... O El Topo é um filme, eu chamo de cine iniciático. Não sei se o professor já fez algum trabalho, já conhece, se poderia falar um pouco. Não já assisti faz... Escrevi a respeito, nunca pensei nisso. Olha, o El Topo para mim El Topo ele é simbólico por si só. Ele traz toda a questão da relação pai-filho, que representa o próprio Demiurgo, que representa aquele que... Porque no começo do filme, o menino é deixado no deserto, né? Que é muito um mito gnóstico, né? Que é... Nós estamos num deserto, nós estamos aqui, deixaram... Deus nos colocou aqui e como é? O que temos que fazer agora? Não sabemos, não lembramos mais, não sabemos. E a Montanha Sagrada, que é um filme totalmente simbólico, alquímico, tem o tarô, tem os 7 logos lá, tem tudo. E o final do filme, a Montanha Sagrada, o final do filme para mim é espetacular. Eu não vou falar o final do filme, porque isso seria seria acabar com a graça, mas para quem não assistiu ainda, a Montanha Sagrada... É uma boa lembrança, tem que voltar a assistir esses filmes. Sim. Olha, eu acho que são filmes que eu pensei em trabalhar aqui. Há um filme também muito interessante que se chama Simón del Deserto. É um filme mexicano, preto e branco. É um filme feito por operários, um filme bem antigo, chama Simón del Deserto. Está no YouTube completo, um filme muito antigo. E em princípio é um filme que fala sobre uma história verídica de um asceta cristão, de um cristão que passou quase a vida toda em cima de um toco, somente em cima de uma perna, no deserto, em cima de um toco, um asceta, um faquir cristão. E todo o filme são diálogos que o Simón tem com Lúcifer, que é uma mulher que aparece no filme. E os diálogos que ele tem com essa mulher são geniais. É um filme pequeno, 45 minutos, mas são diálogos, a discussão contemporânea, a religião. Além de ser um filme maravilhoso, muito sarcástico também, tem muitas piadas, muitas coisas. O Lúcifer no filme é brilhante, as coisas que ele fala pro Simón, que está ali no topo, né? Os diálogos que ele fala, as fugas que o Simón está a fazer, na verdade, em cima daquele topo, toda a busca que o Simón está a fazer, que seria o asceta cristão que está em cima daquele topo, como ele pode às vezes estar enganado. Mas é um filme também genial, chama Simón del Deserto, e é um filme também que daria para escrever sobre ele. O final também é muito interessante, porque são filmes que os finais também mostram um posicionamento muito contemporâneo e, ao meu ver, muito gnóstico
não falo gnosticista, mas gnóstico do visão de religião, visão de mundo. Então é um filme também interessante, que eu também já estava pensando em passar, talvez, e conversar sobre com as pessoas. Boa lembrança. O blog, Cine Gnose vai atrás desses filmes. Não sei, eu tava falando antes, mas eu tava com o microfone desativado. Eu só tô olhando pro horário aqui, a gente já deu 1h30 mais ou menos. E acho que é um tempo bom pra gente conversar e deixar um gostinho de quero mais aí pro futuro também. Poder retomar esse tema e continuar essa conversa, talvez nesse formato que o Douglas sugeriu, dessa iniciativa que é fantástica também. Eu queria só, antes, para que a gente não esqueça, só queria que o professor falasse sobre o blog, como é que as pessoas podem visitar o blog, o endereço e tudo mais, que a gente vai colocar na descrição do vídeo do YouTube depois, mas é bom deixar a mensagem falada. O endereço é o cinegnose.blogspot.com.br. Chegou agora, fez 3 anos, né, de existência. Uhum. E chegou agora no dia 6 de janeiro, né, que teve aquela solenidade de entrega do Prêmio Top Blog 2012, chegou ao 2º lugar, né, na categoria Arte e Cultura. Uhum. Que bacana. É pena que não ganhou o primeiro prêmio, né? Não. Chegamos top 2. Tá entre os Quer tops. dizer, pois é, para um blog que eu nem me esforço em divulgar, para mim foi até uma surpresa chegar a um tipo de premiação que é nitidamente comercial, como é o Top Blog. Uhum. E quando eu sei que tem blogueiros que se esforçam, viram pelo avesso para tentar divulgar, pedir voto e tal, é uma coisa que foi espontaneamente, foi chegando e chegou ao top 2, né? Para minha surpresa, quando foi indicado, né? Afinal. Esses blogueiros, alguns deles vivem do trabalho que fazem, né? Não sei se vivem totalmente disso, né? Porque não é muito fácil, mas não é o seu caso, né, professor? O meu blog foi uma espécie de subproduto do meu projeto de mestrado. Uhum. Né? Quer dizer, terminou o projeto e eu fiquei com aquele gostinho de quero mais, né? Uhum. Então, vou aprofundar mais isso daqui, né? E justamente através do próprio blog acabou surgindo o projeto, né, do doutorado. Através das próprias discussões, até de comentários que recebia e do feedback que eu tinha, né, em relação aos textos, acabou construindo o projeto de doutorado, né? Então a pegada do blog é acadêmica, né? Uhum. E muito bacana, deve ter vários. Os acessos devem ser. O volume de acesso deve ser muito bom, né? Atualmente está em torno de 12 mil visitas por mês, né? Uhum. Que é uma surpresa para um tema tão, que eu acho, hermético, né? Uma coisa tão... mas eu acho que a gente vive hoje numa cultura, pelo menos num pensamento gnóstico. E aí vamos ter hoje muitos críticos, padres que estão na mídia também, na internet, dizer, nós vivemos sim uma cultura gnóstica por causa de uma elite, de alguém que está colocando isso nas pessoas. E, na verdade, ao meu ver, nós vivemos uma cultura gnóstica, e é só ver o Evangelho de Tomé, por exemplo, como ele é totalmente contemporâneo, como ele se adapta à nossa visão hoje, mesmo sendo um evangelho escrito no século I, talvez século I, século II. Mas eu acho que nós estamos em uma cultura gnóstica porque o ser humano, ao meu ver, ele tem isso dentro de si. E quando ele tem liberdade, ele coloca para fora essas inquietudes de por que eu estou aqui, né? Por que eu estou cá? O que eu estou a fazer? Quem eu sou? Né? E isso leva ele a outras coisas, a outros questionamentos. Isso leva ele a uma crise, né? No princípio era crise, né? Como diz lá Marília Fiorillo, né? No princípio era crise. E essa crise ela é totalmente natural, e eu acho que está implícita ao próprio
Então, assim, eu acho natural até os gnostismos estar em alta, os cinegnoses e Matrix e ter tudo isso em alta, porque eu acho que isso é implícito ao próprio ser humano, e muitas vezes isso é abafado, vem ou uma ditadura religiosa ou uma ditadura política e tenta abafar isso. Mas essa busca, essa inquietude, esse sentido de busca está implícito ao próprio ser humano, está implícito a todos. Eu acho ótimo ouvir você falar isso, Douglas. Você colocou em palavras um sentimento que eu tenho particularmente também, né? E sei que muitas pessoas compartilham disso também, que nós vivemos numa cultura agnóstica. Por mais que o ethos das pessoas não seja agnóstico, né? A conduta das pessoas não seja pautada inteiramente por princípios gnósticos, mas a cultura está impregnada de expressões artísticas, filosóficas. E não é só de hoje, é de muito tempo atrás, porque tudo que foi produzido antes está hoje aqui disponível pra gente também. E estão sendo feitos cada vez mais recortes sobre o que há de gnóstico na história da civilização, pelo menos a civilização ocidental, né? Acho que mais valorizada aqui no nosso contexto, né? Então, muito embora a prática de vida do cotidiano das pessoas não seja gnóstica, a cultura é gnóstica, e acho que isso favorece para que cada vez mais a prática vá se tornando gnóstica. Então acho que o papel que veículos institucionais ou veículos de informação exercem sobre essa transposição da gnose da cultura para a prática é muito importante. Porque o blog do professor Wilson também ele é inspirador, né? Ele abre a cabeça da pessoa para reconhecer a gnosis numa diversão, no entretenimento, né? Em algo que a pessoa via antes como só um momento de relaxamento, ou um momento de aquisição de uma cultura supérflua e tal. E não é, né? Ele é muito mais do que isso. Ele é o reflexo de algo muito profundo, coletivo, inclusive, né? A gente não pode nem dizer às vezes que é só do roteirista, ou só do diretor, ou só daquele grupo de pessoas que está fazendo aquilo ali. É uma representação da própria coletividade, né? E então por um lado nós temos isso, por outro tem isso que o Douglas falou, essa crítica que o catolicismo tem pego muito firme, né, nesses últimos anos ao secularismo gnóstico, o que eles chamam de secularismo gnóstico, agnosticismo e ateísmo, fazendo uma confusão de termos, né, que absurda. Com comunismo, gnose com comunismo. O Leonardo Boff, muito embora ele se aproxime de ideias gnósticas também, ele já é colocado como sendo um representante maior do gnosticismo. As coisas não são bem assim também. E também há uma coisa, há uma coisa interessante que eu acho que essa crise, ela não é uma crise como os padres vendiam e como hoje às vezes é vendida, uma crise onde se briga com Deus, é uma briga com Deus, ou uma briga com o mundo. É uma crise, na verdade, mas é uma crise de peregrinação, uma crise de busca, e ela não é uma crise de briga, né? Como muitas vezes eu vejo na internet, críticos a dizer, o gnóstico é aquele que está brigado, que briga com o demiurgo, que briga com Deus, que briga com o mundo e que briga... E na verdade não, na verdade o gnóstico, essa busca gnóstica, ela está ligada a uma crise interior. Uma crise daquele que percebe que ele nasceu, não sabe por que está aqui, não sabe para que está aqui, não sabe qual é o nome dele, e ele não é o gnóstico ele não é daquele que aceita simplesmente, você está aqui porque ele não aceita uma explicação externa. Ele tem que achar uma explicação. Essa crise é uma briga principalmente dele com ele mesmo, uma crise que gera uma busca. E até é o paradigma da volta à casa, a volta do peregrino à casa do pai, né? O filho pródigo que quer voltar e que nem sabe mais por que saiu, nem sabe qual é o nome dele, nem sabe por que saiu e nem sabe mais onde é a casa do pai, né? Ele não sabe mais nada, ele está tentando buscar. Mas essa briga não é uma briga com Deus, não é uma briga com o mundo, não é um sentimento anticósmico, não é um sentimento... e esse discurso é um discurso quase sempre feito pelos adversários, né, que tentam enfocar um lado e pronto, mas eu acho que nós estamos numa cultura gnóstica, na minha opinião, porque o ser humano, ele é gnóstico, ele tem isso, a maioria dele tem isso dentro de si, essa busca,
Isso de não se contentar com uma resposta exterior e tentar buscar algo também interior. Tentar buscar algo dentro de si, né? É quase como um instinto, né? É quase como um instinto psíquico que muitas vezes fica oculto, fica anestesiado, mas volta e meia ele acaba aparecendo, é uma pulsão, vamos chamar assim, uma pulsão anímica espiritual. E acaba chamando, gritando, e você tem que se virar, né? Você tem que ir atrás, e às vezes você é taxado de arrogante. E o gnóstico é visto como um arrogante, porque ele quer saber mais do que Deus. E até porque o gnóstico, ele, pelo menos assim, uma coisa que eu compartilho sempre quando a gente está em aulas e discussões, mas o gnóstico enxerga Deus como sendo um Deus ignorante. Mas não ignorante no mau sentido, mas ele é ignorante de si mesmo, Deus que não se conhece. Isso não é muito bem visto, né, por algumas linhas mais ortodoxas ocidentais. Né? Deus não conhece a si mesmo. Só por isso que existe que a existência está aí. E é por isso que a gente vai no cinema também, eu acredito. A gente vai no cinema para se conhecer, né? A gente se sente tentado por alguns elementos, trailers, cartazes, comentários de amigos. A gente vai no cinema para conhecer e no fim a gente tem a oportunidade de conhecer a si mesmo, né? E a gente vai lá porque a gente é ignorante, mas tem um impulso do aprender, o impulso do conhecer, o impulso gnóstico. E esse impulso gnóstico ou vão pro cinema para se distrair, né? Isso, mas aqui falando do caso desse instinto anímico, que é o mesmo instinto anímico que instigou a própria criação, se a gente for pensar num sentido gnóstico doutrinário aí, né? Então a criação existe justamente para... O mundo é um cinema, eu acho. O mundo é uma tela de projeção, né? Já é uma sala de cinema, onde a gente pode assistir o espetáculo da vida se desenvolvendo. Alguns são cinemas mudos, outros são preto e branco, outros são mais longos, outros bem mais curtos, né? Alguns têm personagens mais legais, outros personagens nem tanto. Mas a vida é isso, a vida acho que é uma sala de projeção mesmo. E a gente tem mais que assistir o filme sem se identificar com ele. Essa é a história. Aprender a assistir, né? E não ser só um ator que não sabe por que está a atuar, né? Está a atuar nos dramas, está a atuar nas comédias, mas não sabe por que atua. Não sabe, é um ator que não sabe por que está a atuar. Tem que aprender a começar a ser o espectador, né? Aprender também a assistir. Sim. Exato. Pessoal, vou fazer uma proposta seguinte. Vou propor. O papo tá super legal, mas vou propor pra gente encerrar, por causa do tempo mesmo. E também propor que a gente, depois de encerrado, amanhã, nos próximos dias, que a gente mantenha o contato para definir o tema da próxima semana. Né? A gente já conversou sobre a possibilidade de alguns temas, então vamos organizando uma agenda para poder trazer temas interessantes, diversificados, e voltar sempre na questão do cinema também. O que vocês acham? Pode ser? Douglas, entra em contato contigo para a gente organizar a questão dessas sessões de cinema, de discussão sobre filmes específicos? Olha, para mim foi mais uma ideia. Eu tô um pouco atarefado agora e eu não vou entrar nesse. Eu tenho um projeto já acontecendo, tem a minha tese que tem que acontecer e tá numa parte já que tem que sair, eu tenho que se dedicar mais a isso. Mas agora eu não me comprometo agora a desenvolver isso agora aqui. Eu tô atrasando. É um projeto que eu tenho há muito tempo, que há muito tempo eu queria perguntar pro professor e falar com o professor, mas agora eu não consigo desenvolver ele aqui. Mas eu vou desenvolver sim mais pra frente. Quem sabe depois de entregar a tese eu já tenho mais tempo pra Esse é o pior momento. Mas vamos entregar, vamos continuando com as conversas e a troca de informações ali pelo grupo do Facebook também, e deixamos para ir agendando essa ideia então mais lá para frente, sem problemas. E agora vamos desenvolvendo outras temáticas também. Ok? E eu sugeria para fazer talvez mais para frente um hangout sobre o El Topo ou sobre a Montanha Sagrada. Sim. Porque para mim é uma linguagem única ali, né? Do Alejandro é uma linguagem única dele ali. E é um pouco anticonvencional. Muita gente vai assistir aí, que tá assistindo o vídeo agora. Vou procurar, não vai gostar, porque é bem anticoncepcional. Não é um cinema convencional. Para aquela pessoa que tem uma relação com o cinema, onde ela assiste um filme, seja em casa, no cinema, para se distrair,
somente para eu não quero, não vai gostar, porque não é essa a proposta, né? A proposta é provocar, a proposta é mexer com coisas, a proposta, então, pronto, só também essa questão, mas eu acho que são dois filmes que podem ser muito explorados. Ok. Mais pra frente. Não, maravilha. Ótimo. Professor Wilson, muito obrigado pela participação. Eu que agradeço. Ter se disponibilizado para esclarecer as coisas pra gente aí sobre o cinema e conversar conosco sobre esse tema que é tão interessante, né? E pedir já que participe dos próximos também. Ah, sim, com certeza. Né? De acordo com a disponibilidade. Com certeza participarei. E de repente a gente fazer uma outra questão específica acadêmica também, com enfoque acadêmico, né? Escolher falar sobre o Eric Wilson, por exemplo. Ou falar sobre. A gente nem mencionou aqui hoje que o Blade Runner. Que é um filme também que tem uma temática forte, simbólica também. Baseado no Philip K. Dick, né? Que o aniversário da morte dele foi ontem, né? Não sei se vocês sabem. Então o cara é um gênio gnóstico também. Escreveu muitas coisas muito interessantes, dá pra fazer alguma coisa relacionada com a obra dele. Enfim. O universo aí, nós temos um infinito pela frente, às vezes isso é um problema, né? Ter o infinito pela frente às vezes deixa a gente meio perdido, mas vamos nos organizando, continuando as conversas, tá? Mas deixo aqui meu agradecimento, professor, pela participação, pelos esclarecimentos, pela aula que nos deu aqui, tá? Tá, muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, Wanderson. Obrigado, Renato, pela participação, pela sugestão de temas, a gente vai colocar na agenda ali. Olivia. Obrigado, Olivia, pela participação também. Fernanda, que acompanhou a gente só ouvindo. E o Douglas, que agora vai dormir, né, Douglas? Meia-noite aqui já. Obrigado, Cassiano, por ter participado. Parabéns por ontem lá. Ontem eu fui assistir uma aula no grupo aqui em Curitiba, lá da Jacac. Eu assisti uma aula do Daniel, foi ótima a aula também. Aula Obrigado sobre você pela presença. Tava ótimo, foi um prazer participar também. Quem sabe a gente não convida o Daniel para dar a palestra aqui, é a mesma palestra que ele deu. De repente, falamos com ele dá a palestra aqui, a gente fala sobre meditação, enfim. Ele topa, hein, ó. Ou contigo mesmo, né, Cassiano? Já. Tá bom, obrigado, pessoal. Obrigado para quem acompanhou a gente ao vivo no YouTube até agora. E obrigado por quem acompanhou depois, não sendo ao vivo também, né? E assistam os hangouts anteriores, número 1, número 2. É só procurar ali no nosso perfil e visitem o site da Sociedade Gnóstica e de outros grupos gnósticos. Quem não participa e se interessou pelos temas, busque um Lumisial, um centro de estudos, busque o blog do professor, né, para se informar sobre o tema, tá? Obrigado a todos, grande abraço, até a próxima, tchau, tchau. Tchau.